a presença do Espírito Santo e suas manifestações na história. João capítulo 14, versículo 16 ao versículo 17 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. O Espírito Santo, como sendo a terceira pessoa da Trindade, presente em toda a criação, Gênesis capítulo 1, versículo 2, desceram ambos os três para fazerem a criação. A sua citação não é algo do Novo Testamento apenas, mas também está registrada em toda a história da humanidade. A Bíblia e a história da igreja vai revelar momentos poderosos aonde o Espírito Santo ele se manifestou, trazendo vida, poder, revelação, santidade e renovação. Sendo assim, a presença do Espírito Santo lá no Antigo Testamento, como em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito já estava em atividade desde a criação, como o agente de toda a ordem de vida sobre toda a face da terra. Juízes capítulo 6, 34 diz: Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. O Espírito Santo é aquele que dá capacidade a líderes para executar tarefas específicas, como libertar o povo ou conduzi-los a uma batalha específica. 1 Samuel 16, 13 fala: E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Sim, o Espírito ungiu reis, profetas, sacerdotes para que cumprisse a vontade de Deus. No Antigo Testamento, a sua presença era momentânea e seletiva sobre as pessoas específicas para as missões. A presença do Espírito Santo através do ministério de Jesus. Lucas capítulo 3, 22 fala: O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. O Espírito marcou o início no ministério de Jesus. Lucas 4, 18, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu, me capacitou, me revestiu de poder. Toda a obra de Cristo foi realizada em comunhão com o poder do Espírito Santo, como milagres, libertações, palavras de sabedoria e o amor, revelando a presença da pessoa do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo lá na igreja primitiva, Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, vai falar sobre o Pentecoste. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. O Espírito Santo inaugurou naquele dia, sim, uma nova era, não mais restrito a alguns, mas agora derramado em todos os corações que receberam Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. E sabe qual foi o resultado? O resultado foi o poder para testemunhar ousadia, milagre, crescimento da igreja, a manifestação da glória de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Atos 10, 44, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. A igreja primitiva só venceu as perseguições e só evangelizou as nações e só permaneceu firme através da presença do Espírito Santo. Ou seja, você e eu só podemos permanecer firmes ou realizar qualquer coisa através do Espírito Santo. Na Idade Média, mesmo nos tempos de frieza espiritual, houve movimentos como os valdenses e os monges místicos que buscavam a renovação pelo Espírito Santo. Temos aí o que é conhecido a Reforma Protestante, que foi aí, conduzida pelo Martinho Lutero e João Calvino, que falavam sobre a ação regeneradora da pessoa do Espírito Santo. O avivamento de John Wesley, o metodismo
e Jonathan Edwards trouxe uma nova chama espiritual e os frutos das manifestações do Espírito Santo. Em 1906, houve o que é chamado de o avivamento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, com o William Seymour, que espalhou como um movimento pentecostal por todo o mundo, trazendo então a renovação carismática que trouxe a experiência dos dons espirituais para as várias denominações pelo mundo afora. E assim o Espírito Santo foi pairando e está pairando em toda a história, manifestando o poder e a presença de Deus nessa terra. Então, em nome de Jesus, seja impactado pelo Espírito Santo.